Olá, sejam bem-vindos a mais um Matsuda Podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante. Vamos falar dos bezerros do cedo. Na bovinocultura de corte, cada vez mais estratégias são buscadas para maximizar a produtividade. E a produção do bezerro do cedo é uma delas, trazendo diversos benefícios não só para a pecuária de cria, mas para o ciclo completo da atividade. E para falar sobre este assunto, aqui ao meu lado, o médico veterinário Marco Antônio Finardi. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado e olá a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, Marco, então quem é você? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória aqui na Matsuda. Bom, Sueli, eu sou médico veterinário, tenho formado na UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, mestrado em ciência animal com ênfase em produção animal pela Universidade Estadual de Londrina. Já integro o Departamento Técnico de Nutrição Animal há 16 anos. E o nosso objetivo é sempre o quê? Levar informação aos amigos produtores, sempre buscando e visando melhorar a produtividade para que assim, então, todo mundo consiga produzir de forma eficiente e de forma rentável, né? Muito bem, a gente começa então o nosso Matsuda Podcast com a seguinte pergunta: qual é a importância do bezerro do cedo na pecuária? Bom, Suelen, quando nós pensamos na pecuária e nós buscamos uma pecuária eficiente, uma pecuária rentável, é sempre importante que nós trabalhemos com animais produtivos. E quando nós pensamos no bezerro do cedo, o objetivo desse bezerro do cedo é o quê? É um bezerro de alta qualidade, um bezerro que seja um animal produtivo, que se desenvolva de forma rápida, que traga realmente o quê? Resultado financeiro ao produtor. Quando nós pensamos no bezerro do cedo é aquele bezerro que foi produzido no início da estação de monta. Se nós pensarmos de uma forma geral na natureza dos animais e nós pensarmos que a reprodução é o topo da cadeia de exigência nutricional, as fêmeas elas só emprenharão quando? Quando elas tiverem totalmente atendidos todos os seus requerimentos, quando elas tiverem uma boa condição corporal também, tudo isso pensando-se na natureza. Isso é uma coisa que a natureza selecionou exatamente para quê? Para que os indivíduos, para perpetuarem a espécie, eles devem ter o mínimo de nutrientes possível para sobreviver. Dessa maneira, então, quando nós pensamos aí na adoção de estação de monta, a estação de monta ela ocorre dentro do período chuvoso. E esses bezerros, que nós chamamos de bezerros do cedo, são os bezerros filhos de vacas que emprenharam aí no início dessa estação de monta. Então, o bezerro do cedo é um bezerro que, quando foi gerado, quando foi produzido no ventre da sua mãe, teve uma boa parcela do período gestacional ainda dentro do período de águas. Consequentemente, a mãe desse bezerro ela teve uma maior carga de nutrientes sendo recebida através da dieta. Logicamente, ela passou aí uma maior quantidade de nutrientes para esse bezerro e esse bezerro se desenvolveu melhor. Se nós pensarmos no terço inicial e terço médio de gestação, nós temos que lembrar que no terço inicial é onde nós temos toda a formação do bezerro. Ali formam-se os órgãos, ali formam-se os tecidos ou as células musculares, tá? Então, quando nós temos uma maior oferta de nutrientes disponível para a vaca, logicamente, essa maior oferta de nutrientes também disponível para o bezerro gerará uma maior quantidade de células ou de células musculares. Isso, logicamente, determinará qual o potencial de produção desse bezerro ao longo da sua vida. Então, esse bezerro do cedo, ele terá um maior número de células musculares. Essas células, logicamente, depois de formarem as fibras musculares e após o nascimento, esse bezerro então terá um maior potencial de hipertrofia dessas células e assim então esse bezerro terá uma possibilidade de produzir uma maior quantidade de músculos. Logicamente, a gente tem que lembrar que a genética também influencia tudo isso. E assim então, esse bezerro, como ele passou normalmente terço inicial e terço médio de gestação, recebendo uma melhor alimentação, e ele vai parir, vai nascer, na verdade, dentro do período de seca, onde a mãe normalmente só pega aí o terço final de gestação dentro do período de seca, ele se torna um bezerro melhor, exatamente porque ele teve uma melhor nutrição ainda dentro do ventre da mãe. Então, por isso, sempre os bezerros chamados de bezerros do cedo, bezerros de início de estação de parição, são os melhores. Quando a gente pensa, por exemplo, no bezerro do tarde ou no bezerro filho daquela vaca que foi emprenhada mais para o final da estação de monta, mais próximo à estação seca do ano, nós vamos ter o quê? Um efeito contrário.
Essa vaca, então, ela terá uma maior parcela do seu período gestacional na fase de transição água-seca, entrará uma maior parte desse período gestacional dentro da seca e essa limitação nutricional acaba limitando também o quê? O desenvolvimento intrauterino desse bezerro. Consequentemente, eu posso ter uma maior limitação, por exemplo, de células musculares, de células de tecido adiposo, e isso, logicamente, também interferirá o quê? Na produtividade desse bezerro pós-nascimento. Então, por isso que o bezerro do cedo é sempre o bezerro melhor, porque ele teve uma melhor nutrição dentro do ventre da mãe, consequentemente, será sempre um bezerro aí com maior potencial produtivo. Muito bem, então o ideal é que as vacas emprenhem no começo das chuvas. Exatamente, o ideal é que as vacas elas emprenhem no início da estação de monta, que consequentemente coincide aí com o início da estação chuvosa, exatamente para que nós tenhamos uma melhor nutrição fetal ainda dentro do ventre dessa mãe, né? Mas para que isso ocorra, é muito importante nós lembrarmos que essas vacas elas precisam de um manejo nutricional adequado ao longo de todo o ano. Por quê? Antes da estação de monta, nós temos que lembrar que essas vacas estarão vindo do quê? De um período de seca, um período onde nós temos muitas vezes uma limitação na oferta de alimento, onde há uma diminuição da quantidade de alimento disponível, onde nós temos uma queda bastante drástica da qualidade nutricional desse alimento e tudo isso, logicamente, impacta a produtividade. E o que nós objetivamos e o que nós queremos é o quê? É fêmeas que emprenhem logo após o quê? O parto. Nós temos que lembrar que enquanto nós tivermos o terço final de gestação, onde ocorre o maior crescimento fetal, 75% do crescimento do bezerro ocorre nessa fase terminal do período gestacional, ele vai ocupar um grande espaço dentro do abdômen, o que vai o quê? Diminuir a capacidade física dessa vaca em ingerir alimento. Então, é muito importante que nós utilizemos estratégias que façam essa vaca degradar de forma mais apta todo aquele alimento consumido e assim então isso favoreça com que essa vaca coma mais, para que ela então tenha uma maior carga de nutrientes para produção logicamente do bezerro e após aí também que ela possa ter uma melhor recuperação do seu score corporal para que possa ser reemprenhada rapidamente. E além disso, nós temos que lembrar que logo após o parto, a vaca entra no que nós chamamos de balanço energético negativo. Ou seja, ela gasta muito mais energia do que a capacidade dela consumir essa quantidade de energia necessária. Por isso, então, vaca, a hora que vai parir, ela tem que ter um bom score corporal, ela tem que ter reserva de nutrientes dentro do seu corpo, exatamente para passar todo esse momento. O momento do parto, posteriormente é onde nós temos a maior produção, o pico da produção leiteira, onde entra esse balanço energético negativo, e tudo isso aí, logicamente, se a gente não tomar cuidado, vai interferir, vai impactar na produtividade dessas vacas, isso pode alongar aí o tempo para essa vaca novamente ser reemprenhada e isso alonga o intervalo entre partes da propriedade e da vaca, por exemplo. Então é muito importante que a gente, ao longo de todo o ano, nós tenhamos muito cuidado com a nutrição da fêmea. Haja vista que, volto a dizer, a reprodução é o topo da cadeia de exigência nutricional. Qualquer falha dentro do manejo nutricional da propriedade vai impactar a produtividade dessa fêmea. E muitas vezes, fêmeas são descartadas dentro da propriedade e o problema não é exatamente a fêmea, mas sim o manejo que a gente adota frente à alimentação desses animais. Então, tem que sempre tomar cuidado, tem que buscar sempre colocar vacas na estação de monta com uma boa condição corporal para que elas então possam produzir aí de forma eficiente. Então a nutrição da vaca ela pode afetar diretamente o desenvolvimento do bezerro. Com certeza, ela vai afetar diretamente o desenvolvimento do bezerro. Vacas que têm uma boa nutrição, vacas onde se tem um maior cuidado, com uma maior oferta de alimento, com um ajuste nutricional ao longo de todo o ano, aí, conforme as características climáticas, as características da alimentação disponível, da forragem disponível. Se a gente ajusta tudo isso, logicamente, ela consegue fornecer uma quantidade de nutrientes muito maior para o bezerro e isso vai interferir, sem sombra de dúvida, aí no desenvolvimento desse bezerro. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado. A gente, em algumas situações, acaba vendo alguns produtores tentando fazer uma falsa economia, que é o quê? Faz o diagnóstico de gestação, as vacas estão prenhes, então tenta economizar na nutrição dessas vacas. Isso é uma falha muito grande, porque é o momento onde há uma maior demanda nutricional, eu tento diminuir aquilo que ela recebe de nutrientes. E aí, então, eu penalizo quem?
primeiramente a vaca e depois o bezerro, logicamente, que vai ser um bezerro aí com menor potencial produtivo. Muito bem, agora falando dos bezerros, quais são as principais doenças que afetam os bezerros e como prevenir essas doenças? Bom, Suelen, existem diversas doenças que podem acometer esses bezerros, tá? Um exemplo clássico disso são as diarreias, pneumonias, tá? O que a gente deve sempre lembrar, que o bezerro, quando ele nasce, ele é um animal que ele tem um sistema imunológico formado, mas ele não tem o que nós chamamos de memória imunológica. A memória imunológica é a produção de células de defesa específicas para combater determinado micro-organismo. Quando nós pensamos em memória imunológica, é a mesma coisa que nós buscamos quando nós fazemos uma vacina ou quando nós tomamos uma vacina. O que se objetiva com essa vacinação é o quê? Que o organismo produza memória imunológica, que são células de defesa específicas para combater aquela bactéria, aquele vírus que está sendo administrado via vacina. Então, o que acontece? Quando o bezerro nasce, ele tem que ingerir o colostro, exatamente porque através do colostro nós receberemos essa imunidade passiva da vaca. E esses anticorpos recebidos através do colostro atuarão no organismo do bezerro ao longo de determinado período. Só que haverá o que? Um declínio ao passar do tempo do nível de proteção desses anticorpos. Então é muito importante que a gente tenha sempre cuidado do que? De trabalhar com um manejo nutricional apropriado para esses bezerros já no início da sua vida. A estrutura de creep feeding, por exemplo, é extremamente vantajosa se pensando nisso. Haja vista que o CRIP ele vai promover o desenvolvimento acelerado do rumen, ou seja, tornará esse bezerro ruminante mais rápido, mas através ali da suplementação específica e apropriada, nós poderemos também fornecer outros nutrientes, como por exemplo os minerais, que são importantíssimos para que a gente promova também o desenvolvimento desse sistema imunológico, dessa memória imunológica. Então, quanto antes esse bezerro ele começar a produzir essa memória imunológica, isso será extremamente importante para o quê? Para aumentar a sobrevida desse animal, para diminuir a prevalência de doenças que podem acometer esses animais, tá? Então, é sempre interessante que a gente faça a adoção do sistema de creep feeding dentro de uma propriedade, visando, logicamente, promover o desenvolvimento ruminal, transformar esse animal num animal ruminante, para que ele consiga colher uma maior quantidade de alimentos e, logicamente, de nutrientes para a sua produção e também para que a gente promova o desenvolvimento acelerado do sistema imune, exatamente para que a gente tenha uma maior proteção do seu organismo e assim então esse animal produza de forma mais eficiente. Tá certo. E a IATF, como é que ela pode ser usada para melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho, Marco? Bom, Suelen, a IATF ela pode ser adotada dentro de uma estação de monta exatamente para que a gente possa ter o maior número de animais ou de bezerros sendo produzidos em um menor intervalo de tempo. Logicamente, a inseminação artificial também é uma ferramenta bastante interessante para que a gente faça um melhoramento genético mais acelerado dentro de uma propriedade. Então, aí, cada produtor, cada propriedade, ela deve avaliar a possibilidade de introdução dessas tecnologias reprodutivas exatamente para que a gente possa melhorar aí a qualidade genética dos animais. E a ATF é uma dessas ferramentas onde a gente busca o que? Sincronizar todas essas fêmeas para que a gente realize um menor número de manejos aí dentro do curral, a gente possa então utilizar sêmen de touros melhoradores e assim então a gente tem uma maior concentração de nascimentos que também vai facilitar o manejo aí ao nascimento, por exemplo, de curar o umbigo, de cuidar desses bezerros e assim também a gente melhora a qualidade genética dos nossos animais. E quais são as melhoras práticas para garantir que as novilhas emprenhem precocemente? Suelen, as melhoras práticas, o que a gente tem que fazer com essas novilhas, com esses animais jovens? Primeiramente, eu acho que é o sistema de creep feeding, tá? Quando a gente pensa em produzir fêmeas que se tornarão futuras matrizes, a introdução do sistema de creep feeding é extremamente essencial. Para quê? Para que nós, então, já no início da vida, comecemos a preparar esses animais, a melhorar o desenvolvimento desses animais, torná-los aí mais produtivos, ou seja, fazer com que esses animais cheguem aí precocemente ao peso ideal. Para que sejam inseminados, para que se desenvolvam também, tá? Então, o manejo nutricional é peça fundamental para que a gente consiga isso. E dentro do manejo nutricional, um cuidado frente à suplementação mineral dessas fêmeas é essencial.
Quando nós pensamos e nós buscamos eficiência reprodutiva, existem diversos minerais que estarão envolvidos com isso. Quando nós pensamos, por exemplo, em microminerais, quando nós pensamos em fósforo, isso é essencial para que esses animais tenham alta produtividade, tenham alta fertilidade. Então, a utilização de suplementação mineral apropriada, específica, ao longo do ano, conforme a característica nutricional do alimento principal, seja ela uma forragem, seja ela uma silagem, é necessária, esses ajustes são necessários, e também aí o fornecimento de minerais. É muito importante lembrar que, para que nós consigamos fêmeas precoces, elas precisam, logicamente, ter um manejo nutricional muito bem ajustado. Volto a dizer aquilo que a gente já comentou anteriormente. Reprodução está lá em cima, frente à exigência nutricional. Se a gente não tiver cuidado, logicamente, a primeira coisa que vai falhar é a reprodução. Então, para que a gente consiga fêmeas precoces, fêmeas jovens, a gente precisa ter um cuidado frente à alimentação desses animais desde o início da sua vida. Senão, a coisa se torna um pouco mais difícil, você vai precisar intensificar muito mais em determinado momento da vida, e isso pode encarecer o sistema e não trazer toda a rentabilidade objetivada. Então, a desmama, ela vai afetar diretamente no desenvolvimento do bezerro? Com certeza. A fase de desmama, a gente tem que lembrar que é uma fase crucial para o bezerro. É uma fase extremamente estressante para o bezerro, onde muitas vezes nós temos, após a desmama, animais perdendo peso. Tudo isso normalmente atrelado ao quê? Atrelado a um descuido frente ao manejo alimentar. Nós temos que lembrar que na desmama existe um grande estresse que é desencadeado primeiramente pela separação da mãe, que é o estresse que é emocional. Haja vista que o bezerro, ao longo de toda a sua vida, até esse momento, sempre andou dependente da sua mãe. Depois nós temos muitas vezes o estresse ambiental também atrelado a isso, haja vista que comumente retira-se o bezerro daquela área que ele está acostumado e não retira-se a mãe daquela área, e isso também gera um estresse. Existe também o estresse alimentar, porque comumente também muda-se a alimentação desses indivíduos. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado nessa fase de vida. Se nós fazermos uso de produtos apropriados para essa fase, a gente minimiza esse estresse. A gente não consegue eliminar totalmente o estresse, mas minimiza. Além disso, devido a esse estresse, comumente é o que? Uma debilidade imunológica desses animais. Esses animais, então, podem o quê? Se tornar mais susceptíveis a adoecerem. E quando nós pensamos em uma alimentação apropriada e uma suplementação apropriada, o objetivo é o quê? É minimizar esse estresse, fazer com que os animais continuem se alimentando, fazer com que o sistema imunológico continue trabalhando de forma eficiente. E isso, então, o nosso objetivo é o quê? Evitar com que os animais, primeiramente, eles tenham aí uma possibilidade de adoecerem, então a gente quer evitar ao máximo isso, e a gente também não quer o quê? Que esses animais comecem a perder peso após esse estresse. Então, quando nós trabalhamos com uma suplementação pré e pós-desmama, o nosso objetivo, fazendo-se uso de um mesmo produto, é exatamente fazer com que os animais continuem comendo e, ao invés então de perderem condição corporal, eles continuem ganhando peso. E um outro ponto também muito importante ser ressaltado é que animais que são criados em sistema de creep feeding, eles, após a desmama, eles devem continuar recebendo suplementação mineral com fontes proteicas e energéticas, exatamente para que a gente continue tendo um desempenho produtivo desses animais. Se nós saímos com esses bezerros do sistema de creep feeding, voltamos esses animais em uma suplementação mineral de linha branca, esses animais eles tendem a apresentar um desempenho produtivo menor do que bezerros que não foram alimentados em sistema de creep feeding. Então também é muito importante esse cuidado. A suplementação mineral ela deve ser sempre de forma crescente, para que a gente consiga sempre animais altamente produtivos. E já que você tocou nesse ponto, só deixar claro para quem está assistindo, está ouvindo a gente, que a Matsuda tem no mercado uma linha completa de produtos para tratar esses bezerros dentro do sistema de creep feeding e também antes e depois da desmama, né, Marco? Exatamente, Suelen. A Matsuda ela tem um portfólio de produtos bastante amplo, exatamente para que nós possamos atender os mais variados sistemas produtivos que existem dentro de uma propriedade. Então, dentro do nosso portfólio de produtos, nós teremos produtos para a nutrição desses bezerros ainda no ventre da sua mãe. Após o nascimento, como você comentou, uma diversidade de produtos que vão ser utilizados aí nessa fase de bezerros lactentes ainda no pé da mãe, visando que desenvolver melhor esse animal,
melhorando, logicamente, auxiliando também na melhoria da imunidade. E nessa fase crítica de vida aí, que é a fase de desmama, também existem produtos apropriados, específicos, exatamente para que a gente minimize tudo isso. E, logicamente, também haverá produtos específicos aí para esses bezerros após a desmama, para que eles continuem se desenvolvendo, para que a gente torne essas fêmeas precoces que possam ser emprenhadas rapidamente e aí ao longo de todo o restante da vida. Então, o portfólio de produtos da Matsuda é amplo, visando o quê? Sempre que a gente tenha um produto que atenda à necessidade de cada propriedade, para que assim, então, nós possamos auxiliar os produtores a produzir sempre de forma mais eficiente e rentável. E alcançar, né, o desempenho máximo dos animais. Com certeza. Bom, e quais são as principais diferenças entre um bezerro que nasce no início e aquele que nasce no final da aparição? Bom, Suelen, comumente nós temos já bezerros aí que vão apresentar um desempenho produtivo diferente. Quando nós pensamos em bezerros que nascem no início da estação de parição, que comumente coincide com o período de seca, nós temos animais, então, que serão animais que dentro da fase gestacional, ainda dentro do ventre da mãe, foram melhor nutridos. Então, esses bezerros eles têm um maior potencial de produção, haja vista exatamente devido à formação de células musculares, depois a formação de células adipócitas, tá? E nós temos aí bezerros que, quando nascem, são animais que terão um menor contato, por exemplo, com parasitos que estarão habitando o quê? O meio ambiente, tá? Quando nós pensamos em bezerros já no final de estação de monta, são animais que, de uma forma geral, acabam tendo uma maior restrição nutricional ainda no ventre da mãe. Isso, logicamente, vai determinar e vai limitar a produção de células musculares e também na produção de células de tecido adiposo. Também serão animais que, dependendo do tamanho ou do intervalo aí da estação de monta dentro da propriedade adotado, já nascerá aí dentro do período de águas, tá? Consequentemente, ele acaba tendo maior contato aí com, por exemplo, parasitos, tá? Pode ser parasitos gastrointestinais, pulmonares, que estarão ali no meio ambiente. E, logicamente, isso será o quê? Um maior entrave para a produção, haja vista que esses parasitos eles vão competir com o hospedeiro ou com o bezerro por nutrientes e isso logicamente vai impactar mais. Além disso também, quando nós pensamos nesse comparativo, se nós pegarmos, por exemplo, as miíases que podem acometer os animais aí devido a uma cura de umbigo mal feita, os animais que nascem dentro do período de águas são animais que têm uma maior susceptibilidade frente a isso, haja vista que todos esses parasitos, eles dependem do animal, mas dependem também do ambiente. E quando nós temos um ambiente com temperatura adequada, com umidade adequada, isso é muito mais favorável para a multiplicação desses parasitos. Consequentemente, eu tenho uma maior carga desses parasitos no ambiente que podem, logicamente, então, trazer um maior impacto a esses bezerros. Muito bem, ontem quando a gente estava montando a pauta, né, eu te fazendo algumas perguntas, eu até comentei sobre isso. Eu passava minhas férias na fazenda, meu avô tinha fazenda, nunca trabalhou com estação de monta, os animais ficavam ali sempre com um touro e aí eu acredito que ele separava os animais quando elas emprenhavam. Hoje em dia, quem trabalhar dessa forma definitivamente não vai ganhar dinheiro, né? Isso não pode mais acontecer, tem que se tecnificar, tem que trabalhar com a estação de monta, mesmo que não trabalhe com o IATF, mas tem que fazer ali a estação de monta na propriedade. A partir do momento que você faz a introdução da estação de monta dentro da propriedade, que você determina, que você define aí um intervalo de tempo, é muito mais fácil para você fazer uma seleção, para você avaliar os animais, ver quem são os animais mais produtivos, quem são os animais não produtivos, que só levam a rentabilidade de todo o sistema. Nós temos que lembrar também que quando nós trabalhamos com touros o ano todo na vacada, nós teremos uma grande desuniformidade de bezerros, haja vista que esses bezerros, eles normalmente haverá essa diferenciação que nós já comentamos, os bezerros que nascem no cedo são animais mais produtivos, quando comparado a animais de final de parição. Então, tudo isso aí vai haver dentro de uma propriedade. Além disso, quando nós mantemos o touro ao longo de todo o ano com as vacas, o que acontece? Nós temos que ter um cuidado frente a essas fêmeas, pensando-se na produção de bezerros ao longo de todo o ano, porque pode haver nascimento de bezerro dentro de todo o ano. Quando nós introduzimos a estação de monta, você define
de um intervalo de tempo que haverá o nascimento de bezerros. Então isso também facilita todo o manejo dentro da propriedade, tá? Outro ponto importante, se nós pensarmos na natureza, nós vamos observar dentro de uma propriedade de ciclo de cria, por exemplo, que mantém os touros ao longo de todo o ano na vacada, que haverá, de certa forma natural, uma concentração de nascimentos. E, coincidentemente, isso ocorre no momento do quê? Que a fêmea ela teve uma maior oferta de alimento, onde o maior número de fêmeas tende a emprenhar, e, consequentemente, essa parição também ocorrerá em maior concentração em determinado intervalo de tempo, que também tende a coincidir com o período de seca. Logicamente, outras fêmeas acabarão emprenhando ao longo de todo o ano, e isso, então, demandará esse manejo, esse cuidado o ano todo, aí, buscando-se ou esperando-se o nascimento de bezerros, para que a gente não tenha aí a perda desses bezerros pós-nascimento. Então, assim, é muito interessante a introdução, a adoção da estação de monta dentro de uma propriedade. Logicamente, quando se trabalha touro o ano todo na propriedade, você vai iniciar a estação de monta, você não pode fazer uma mudança muito drástica. Haja vista que, se eu tenho 12 meses touros na vacada, tiro esses touros e vou manter esses touros, por exemplo, 4 meses, 5 meses, 6 meses em uma propriedade, faça esse corte de forma drástica, isso vai impactar muito a produtividade nesse início. Então, o ideal é que a gente venha reduzindo esse tempo de permanência dos touros de forma gradativa. Isso não é uma coisa rápida de ocorrer, mas é sempre bastante importante para que a gente não tenha toda essa perda de produtividade de bezerros. Logicamente, porque uma fazenda de cria, o resultado, o objetivo, a receita são os bezerros. Então nós precisamos ter bezerros produzidos para que a gente tenha essa receita. Marco, e para a gente finalizar, quais são as principais estratégias para garantir que o rebanho esteja saudável e produtivo? Suelen, eu acho que assim, um resumo bastante simples é o quê? É a gente tomar muito cuidado. Primeiramente, com o alimento principal. Qual é o alimento principal? É o pasto. Então, a gente sabe que existe uma variação nutricional e de qualidade muito grande ao longo do ano, conforme chuva, conforme clima. Então, independente se o pasto está verde ou está seco, a primeira coisa que precisa ter, oferta. Lembrar que comida de animal, comida de vaca, comida de bezerro, comida de boi, de garrote e assim por diante, é o que? É folha. Então, a gente precisa ter, primeira coisa, comida ao longo de todo o ano. Se eu tenho restrição alimentar na seca, ou seja, se eu tenho uma diminuição muito grande na oferta de alimento na seca, eu tenho que buscar estratégias complementares. A utilização de silagens, a utilização de forrageiras para que a gente corte e forneça via coxo, a utilização de feno, ou seja, outras estratégias que possam ser utilizadas. Então, primeiro ponto, não pode faltar comida para os animais. Um segundo ponto, a gente tem que lembrar dessas variações em relação à qualidade. A gente sabe que proteína, energia, teor de fibra de forrageira de período de águas é uma coisa, período de seca é outra. As variações elas são muito grandes. Eu posso ter uma variação de 50% no teor proteico de uma forragem, energia variando ao redor de 20%, minerais caindo até 80%. Então eu tenho que ter isso em mente e tenho que fornecer esses nutrientes de forma complementar. Então a utilização de proteinados de seca, de proteico energéticos de água é muito importante. Um outro fator também muito importante, a utilização de produtos apropriados, específicos, formulados e desenvolvidos para aquela categoria. A gente vê muitas vezes os produtores tentando de novo fazer aquela falsa economia, usar produto que não foi formulado para aquela categoria. Tudo isso também vai impactar, porque a carga de nutrientes que o animal vai receber muitas vezes não é a adequada. Então, se a gente fizer essas coisas simples, básicas, ou seja, o dever de casa dentro das nossas propriedades, a gente consegue melhorar a produtividade. E lembrar sempre que, independente de que categoria a gente produza dentro da propriedade, para que a gente tenha efetividade, a gente tenha produtividade, a primeira coisa que é necessária é o quê? É comida. Então a gente tem que lembrar, primeiro ponto, água. Se eu não tiver água, não tem ingestão de alimento. Então fornecer uma água de qualidade para os meus animais. Posteriormente, ter alimento. Primeira coisa, volume de alimento para esses animais consumirem, tá? Porque não adianta nada eu ter um ótimo alimento, mas não ter quantidade de alimento, tá? Eu vou ter uma restrição da mesma forma.
sempre fazer os ajustes necessários com suplementação complementar. Independente de que região a gente trabalhe no Brasil, a gente tem essas variações nutricionais, a gente necessita fornecer essa complementação de nutrientes. E se a gente fizer tudo isso corretamente, se a gente tiver todos esses cuidados, com certeza a gente consegue melhorar a produtividade. Então eu acho que assim, deixar um único ponto aqui para os amigos pensarem. Alimentação, esse é o principal cuidado. Se a gente melhorar a alimentação dos animais e a gente aí então introduzir tecnologias, melhoramento genético, sistemas como a IATF para a gente acelerar tudo isso, com certeza a gente consegue bons resultados. Mas primeiramente, sem sombra de dúvida, é a alimentação apropriada para os animais. Muito bem, falamos então sobre as vantagens de se produzir bezerros do cedo. E se você gostou, curta, compartilhe com os amigos, ele está disponível em todas as plataformas digitais. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, que nós estamos sempre postando novidades. Marco, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, que com certeza foram muito importantes, e até a próxima. Obrigado a você, Suelen, obrigado a todos que nos acompanharam. A Matsuda está aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato conosco. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela companhia. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as novidades que nós estamos postando aqui no nosso canal, @Grupo Matsuda, no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.